A forma que você se vê determina a forma que você age. E quando você segue alguém, você está dando o poder dessa pessoa de te influenciar a agir de determinada forma. Então, olha o perigo de você seguir pessoas ruins, porque aí você começa a agir de forma ruim, começa a pensar de forma ruim e principalmente se ver de forma ruim. E eu falo isso, gente, porque eu já segui pessoas ruins e eu achava que eles eram uns bons, porque eles não são claramente, assim, ruins. E eu só fui perceber que eles eram ruins depois que eu comecei a seguir pessoas boas e comecei a pensar de forma melhor, o que meio que gera ações melhores. Então eu comecei a agir melhor também. Então nesse vídeo eu vou falar os tipos de influenciadores que eu não aconselho que vocês sigam, porque assim eles só atrapalham. Mas antes de qualquer coisa, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitória e aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal. Sem mais delongas, o primeiro tipo de pessoas que eu não aconselho que vocês sigam, que é um dos principais, assim, que eu considero que mais me atrasaram, que mais me influenciaram de forma ruim, e eles são os principais que não parece mesmo que são uma influência ruim, porque eles têm um papo, assim, que faz parecer que eles estão te levando para um caminho bom, mas não estão. E eles são os que ficam mais claramente, assim, quando você compara lado a lado com pessoas que realmente influenciam para coisas boas e gente que influencia para coisas ruins, fica claramente problema deles assim estampado, sabe? O primeiro tipo de influência que eu não aconselho que vocês sigam são aqueles que pagam de muito fodões. E eu vou explicar como que foi minha experiência com elas, porque eu tenho quase certeza que ou você já passou por essas pessoas, ou você pode até estar seguindo aí. E assim, gente, contando isso aqui eu vou ser breve. Ó, primeiro começou que eu comecei a gostar dos negócios de concurso público. Eu queria ser policial nessa época. E aí, pesquisando sobre isso, eu acabei caindo no canal de um cara que justamente era dono de uma desses negócios que ensinava a passar em concurso, sabe? E aí eu acabei caindo no canal desse cara, comecei a assistir os vídeos onde ele falava sobre a carreira policial e sempre tinha um pouquinho de motivação envolvida lá, eram uns vídeos muito motivacionais. E esse eu acho que é um dos principais problemas desse tipo de influência, porque eles pegam muito de motivação, sabe? E assim, esses vídeos motivacionais são até outro problema que eu não aconselho que vocês assistam de jeito nenhum. E assim, gente, nesses vídeos que eu tava assistindo era pouca coisa assim que realmente fazia sentido. A maioria das partes eram só papo motivacional, então não servia pra muita coisa. E aí era um papo de tipo, umas frases decoradas, sabe? Tipo, seu sucesso só depende de você, essas coisas. E assim, só de um canal já ficar só nessa de motivação já é ruim. Só que essa não é a pior parte. Essa daí é uma partezinha que eu até deixaria passar se fosse um canal que realmente fosse bom. Só que era basicamente só isso. E eles começam a aconselhar coisas do tipo: ah, durma 2 horas. Eu durmo 2 horas por noite porque eu sou muito esforçado, porque eu quero que minha vida dê certo. E você que tá aí dormindo 7 horas, 8 horas por noite, tá jogando seu tempo fora. Você não tá se esforçando o suficiente. E assim, depois que eu saí desse tipo de canal, como eu disse, que eu fui perceber isso. Que tipo, gente, dormir bem é uma parte muito importante. Então, quando você dorme bem, você não tá desperdiçando seu tempo. Você não tá sendo preguiçoso, você tá cuidando da sua saúde, que é uma das partes principais. E tipo, você ter uma noite de sono boa é importante porque isso afeta no seu foco. E afeta então em como que você vai aprender as coisas. Então, nesse caso aí do concurso, falava para dormir pouco, estudar mais, dormir só 2 horas, estudar à noite, se matar de estudar. Só que tipo, se você não dorme bem, você não consegue focar, você não vai aprender. Então, na minha opinião, essa daí é uma das piores coisas que eles falam nesses canais. Então, assim, gente, basicamente eu não aconselho que vocês sigam esses canais que, assim, basicamente o conteúdo é só motivacional, porque, assim, não vai te ajudar. Eu não aconselho que você fique nessa. E esses canais em que a pessoa, sabe, ela é inumana, ela consegue realizar umas coisas fora do normal, tipo dormir 2 horas. Aconselho esse tipo de coisa que claramente vai fazer mal para a sua saúde, vai te atrapalhar. E eu duvido muito que alguém consiga manter isso por muito tempo. Segundo tipo de influência que eu não te aconselho seguir, cara, esse você tem que reparar em você mesmo, porque esse daqui varia de pessoa para pessoa, não é bem específico. São aqueles influencers que vão despertar sentimentos ruins em você, tipo medo, raiva. E assim, gente, eu vou dar meu exemplo aqui porque é um negócio bem pessoal. Esse daí você tem que reparar em você, mas assim, eu reparei que em mim, geralmente, que despertam esse tipo de sentimentos ruins são canais de fofoca, que costumam falar uns conteúdos assim mais da vida dos outros, de polêmicas. E eu também reparei, e é importante que você repare que, no caso, eu não sigo essas contas, mas eu tava assistindo.
Então é importante também que você, quando vê que é um conteúdo que não tá te agradando, que tá te atrapalhando, você sai pior depois de ver ele, você ir lá e falar que não quer mais esse tipo de conteúdo. Você, quando vê, pular, pra não ficar aparecendo, que senão se você assiste, o algoritmo entende que você quer mais. E assim, gente, agora eu já não sei se ainda continua em alta, porque eu justamente parei, todo vídeo que aparece sobre isso eu pulo, mas é sobre o caso lá dos documentos do Epstein. E assim, gente, não entenda mal, se você não viu, eu aconselho que você veja, porque eu acho que em partes é importante você ficar um pouco informado, principalmente desse tipo de coisa que não é coisa besta, tipo aquele negócio de urvaram a Virgínia, não sei lá, não faz muito sentido você consumir esse tipo de coisa, mas agora essa daqui eu acho que é legal você saber que esse tipo de coisa tá acontecendo. Só que no meu caso foi ruim porque eu não só fiquei sabendo, eu fiquei pesquisando demais, fiquei vendo muito vídeos falando sobre e não era algo que estava me agradando. E assim, se você não viu nada sobre o caso, é coisa bem pesada, bem feia mesmo, tá envolvendo abuso, tá envolvendo canibalismo, muita coisa feia, né? E não, eu não acho que seja ruim eu acho que é importante você ficar sabendo, só que no caso não ficar pesquisando muito que nem eu fiquei. No caso, é importante você saber porque tem muita gente poderosa envolvida, muita gente famosa envolvida, e então é bom você saber. Esse daqui é importante que você mesmo repare em você, cara, porque talvez você esteja seguindo pessoas que te deixam com raiva, que depois você sai desanimada depois que vê os conteúdos delas e não sabe por quê. Então, repare aí as pessoas que você está seguindo. O terceiro tipo de pessoa, gente, que eu não aconselho que você siga, que parece um pouco com a primeira que eu falei, mas esse daqui é um pouquinho diferente. Eu vou puxar mais pro lado de pessoas famosas. Eu tinha mania, gente, de seguir uma das Kardashians. Eu gostava muito de seguir a Kendall Jenner. E assim, como é celebridade, tem muita coisa que não dá pra gente ter certeza. Tem muita gente que lança hater na menina e assim, não dá pra confirmar isso. E assim, muitas das coisas que falam dela, eu acho que é mentira também uma parte, porque as pessoas gostam de falar coisa pra ter o que falar, sabe? Principalmente sobre vida de celebridades. E no meu caso, eu tava usando ela como referência corporal. Eu acho o corpo dela muito bonito, só que no caso eu comecei a reparar algumas fotos dela e o corpo tava diferente em cada foto. Tinha fotos que o quadril tava mais largo, os outros tava mais fina. E aí eu comecei a perceber que ou isso é efeito, ou é Photoshop que as pessoas colocam no corpo, ou senão ela faz algum tipo de procedimento que dura um tempo, depois ela tem que refazer de novo, ou pode ficar sem reaplicar se ela quiser. E aí o problema de você seguir essas pessoas que vida perfeita ou corpo perfeito, que nem esse aqui do meu exemplo, é porque você vai estar sempre comparando, sua referência talvez seja falsa, sabe? E aí não vai dar pra você comparar, você nunca vai conseguir chegar nesse nível, porque é algo que nem existe. Enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você não siga essas pessoas, mas se você quiser continuar seguindo, eu espero que você comece a reparar mais, porque essas pessoas costumam plantar ideias falsas, padrões errados, e isso vai te atrapalhar muito. E assim, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e seguir o canal.